Nós temos visto os atributos de Deus. Eu não sei se você está percebendo que os atributos de Deus, eles têm implicações práticas para as nossas vidas, de duas formas. Os atributos de Deus têm implicações práticas no fato de que Deus age para conosco de acordo com eles. Deus age com amor, isso nos conforta o coração. Deus age com bondade, isso fortalece o nosso coração. Deus age para conosco de acordo com os seus atributos. Nós vimos esses atributos comunicáveis. Mas também vimos que nos atributos comunicáveis tem uma implicação para a nossa vida que é a imitação. Deus é amor, eu tenho que amar. Deus é bondade, eu tenho que ser bom. Nós vamos hoje ver outro atributo de Deus, que da mesma forma tem implicações tanto na relação de Deus conosco, como tem implicações para a nossa prática, como nós devemos agir. A justiça de Deus. Assim como o amor, e eu creio que você concordará comigo, tem realmente se esvaído, desaparecido pouco a pouco. E nós, inclusive, encontramos em uma palavra profética de Cristo um princípio. Eu não me refiro à profecia em si, mas ao princípio dela. Quando a iniquidade se multiplica, o amor se esvai, diminui, aumenta o pecado, diminui o amor. Dessa forma, temos como entender por que o amor está desaparecendo. As pessoas não amam e, tristemente, realmente, isso envolve o cristianismo. De tal modo que, se nós fizéssemos uma pesquisa, veremos que muitas pessoas não se sentem amadas, mesmo fazendo parte de uma igreja. Muitas pessoas não se sentem acolhidas. Conversei já com pastores que se sentiam tão profundamente destruídos por pessoas de dentro da igreja, inclusive presbíteros, por ser o tempo inteiro maltratado, perseguido, vilipendiado, o tempo todo sendo que o sentimento dele era de profunda angústia, da família estava acabada. E isso não é só porque ele era pastor, muitos membros dentro de igrejas locais se sentem destruídos, e muitas vezes pelas próprias pessoas que estão ao lado. O amor se foi. As pessoas não sabem amar. Até porque a sociedade é demasiadamente utilitarista. Ela usa as pessoas. Elas só servem quando elas estão fazendo alguma coisa para nós. Mas a justiça também se foi. Olha para o contexto que nós estamos vivendo. Você vai falar nesse momento, mas é verdade, a justiça se foi. Olha nossos personagens proeminentes do tribunal que deveria ser o mais respeitável e que termina se tornando a maior vergonha do nosso país. Isso tudo mostra que a justiça se foi. Mas nós não queremos falar deles. Porque a palavra de Deus não foi escrita para eles, foi escrita para nós. Para aqueles que conheceram a Cristo por meio da evangelização, do evangelho, a palavra foi escrita para eles. E posso dizer que assim como o amor se está desaparecendo do meio cristão, pouco a pouco, nós podemos dizer que a justiça também. A justiça que significa o dar a cada um o que é certo, com imparcialidade. Não como certa vez ouvi a frase, que dentro do meio político eclesiástico, amigos recebem, não amigos não recebem. Em outras palavras, não há justiça. Apenas a vontade pessoal de quem domina. A justiça se foi.
mas nós precisamos restaurá-la. Então, hoje veremos este atributo de Deus, que tem com certeza duas aplicações. A sua prática, a prática da justiça, por sermos imagem de Deus e copiarmos o Deus de justiça, mas também tem a forma como Deus nos trata com justiça. Vamos então para um salmo que entendemos também expressar bem este atributo do Senhor. É o Salmo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, à minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Senhor Deus amado, a Tua palavra é o Teu poder para a salvação. Fala conosco. Que o Senhor quebrante corações. Caso contrário, seremos como profetas do Antigo Testamento, anunciando a Tua palavra, mas sem ser ouvida com o coração. De forma que pedimos que o Senhor quebrante corações, para que a Tua palavra não seja apenas lançada, mas seja semeada em boa terra, para que, encontrando boa terra, possa produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um. Sê misericordioso conosco e aviva a Tua obra, quebrantando corações, para que a Tua igreja Te glorifique em dias que são demasiadamente maus. Que o Senhor receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos seguir o Salmo. E nessa sequência do Salmo, Davi, que é o salmista, conta mais uma vez a angústia de estar sendo perseguido injustamente. Observem a justiça de Deus dentro das relações humanas. A justiça de Deus, que é um juiz que se assenta no trono e está sempre observando. Esse é um ponto da justiça de Deus que nós devemos considerar. Deus é o juiz. O universo é o tribunal. Jesus, de fato, é o nosso advogado de defesa. E Satanás já teve o seu papel, e nós também trataremos sobre este aspecto da justiça divina, já teve o seu papel de advogado, ou seja, estava sempre apontando os nossos pecados. E, diante desse tribunal, estão todos os homens, para serem julgados por Deus de forma imparcial. E é por isso que Davi, quando estava sempre sendo perseguido, ele clama a Deus. Sabe aquele momento na sua vida em que você olha para um lado, olha para o outro, e vendo a situação injusta estabelecida, você não sabe a quem recorrer para julgar a causa. Nesse momento, Davi encontra um para julgar a sua causa, e este é Deus. Observe que nunca você vai encontrar o desespero dentro dos homens de Deus. Nunca.
Por quê? Porque não há desespero dentro dos personagens, entre os personagens bíblicos. Porque eles sempre têm uma salvação. Eles sempre têm a certeza de que mesmo que tudo se acabe, ele sabe que, como disse Jó, 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele sabe que há um juiz, que há um que está no seu trono, que está sentado para julgar. Em Lucas 18, Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E aquela viúva da parábola, que está recorrendo a um juiz, nos ensina a perseverar e não desistir. E no final, a lição da parábola é: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Portanto, temos que considerar o fato de que estamos diante do tribunal de Deus sempre. Sempre. E estando diante do tribunal de Deus, somos todos cidadãos do reino de Deus, pensando aqui como igreja, ou como humanidade, somos todos personagens de sua criação, passivos da aplicação de sua justiça, como cidadãos de uma cidade. E Deus olha tudo. E eu quero dizer para você que isso envolve você. Porque a justiça de Deus, que nós veremos satisfeita em Cristo Jesus, não anula o fato de que Deus julga os homens com retidão e imparcialidade. Deus não acoberta uns: esse aqui é meu amigo, eu vou acobertar esse aqui e deixar ele fazer mal aos outros porque ele é meu amigo. É assim que os homens procedem. É aquele não, aquele ali eu odeio aquele dali, eu vou fazer mal a ele de graça. Deus não faz isso. Ele julga com retidão. E você precisa analisar isso, porque isso envolve a sua vida. Já vi, nos meus anos de convertido, muita maldade entre pessoas cristãs, praticando mal umas contra as outras, seja qual for a natureza, qual fosse a natureza. Não faça. Observe que Davi está se queixando diante de Deus, inclusive diante de uma promessa divina. Israel, se o órfão, a viúva e o estrangeiro clamar a mim, por estar sendo maltratado no meio do meu povo, eu ouvirei e castigarei você. Essa era uma lei do Pentateuco. Quando Israel, ou seja, cidadãos do povo de Deus, maltratassem alguém injustamente, fizesse mal a pessoas que não fizeram mal a ninguém, que não prejudicaram ninguém, que não foram atrás de danificar seu ninguém, mas fossem prejudicadas, maltratadas e perseguidas, Deus se colocaria como vingador dessas pessoas. E Davi está conduzindo sua oração a Deus diante de tal promessa. Observe que Davi é algo de uma injustiça. Versículo 2: porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. As ocultas, ou seja, imagina aquela emboscada. Lá vem um homem passando e não fez nada, mas um cara qualquer que é mau, que por alguma razão não gosta dessa pessoa, ele simplesmente se bota em uma emboscada oculta e dispara contra ele o mal. Mas por quê? Por quê? Davi está clamando ao Senhor: Deus, faz justiça. Faz justiça. Mas por quê? Porque destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se não houver justiça na terra, então o que a gente vai fazer?
Se não houver justiça na terra, qual é a nossa esperança? Ó Deus, faz justiça. Nunca faça isso. Porque muitas vezes tenho visto, sim, isso tem acontecido ao longo da minha vida cristã, não só como pastor, que pessoas fazem mal a outras pessoas sem nenhuma razão. Destroem falando mal, destroem prejudicando, destroem querendo tomar o que é delas. Pastor querendo derrubar pastor, presbítero querendo derrubar pastor, irmãos querendo derrubar irmãos, tirar o que eles conseguiram, tomar o lugar deles, fazer alguma coisa para prejudicar pessoas que não fizeram mal nenhum, que nunca fizeram mal a ninguém, ou pelo menos não a elas. Não faça isso. O cristão esqueceu que Deus continua sendo juiz. Que o fato de Jesus ter satisfeito a justiça divina não anula o fato também que Deus é o juiz de toda a terra e julgará entre você e você. Aí, fulano está fazendo mal a cicrano sem nenhuma razão. Acha mesmo que Deus não vai retribuir? Essa, de tal forma, é ainda uma palavra de Deus para nós que a gente encontra em Romanos. Romanos 12, versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Em outras palavras, Paulo diz assim: meu irmão, ele está falando para a igreja. Isso vocês deveriam observar. Ele não está falando para o mundo. A carta de Paulo aos Romanos não foi escrita para o mundo. Paulo está falando para a igreja. Igreja, quando alguém de alguma forma vier fazer mal a você, alguém perseguir, maltratar, tentar te humilhar, tentar falar mal, tentar te destruir, tentar te prejudicar, tentar fazer alguma coisa, não revide essa pessoa. Nunca. Lá no teu trabalho tem alguém que está tentando tirar o teu lugar? Não faça nada. Não vá revidar na mesma moeda, não vá destruí-la do mesmo jeito. Não faça nada. Nada de mal você deve fazer. Até pelo contrário. Na sequência do texto, Paulo nos diz: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não faça mal algum, nenhum. O que eu faço então, Senhor? Estou me fazendo mal, eu não fiz nada. Tudo que eu faço é o meu trabalho, tudo que eu faço é servir ao Senhor, tudo que eu faço é pregar, tudo que eu faço é viver, seja qual for a área da sua vida, seja onde você estiver, não importa, porque infelizmente esse mal da injustiça tem sido visto em todos os lugares, até naqueles que não deveriam. Não faça nada, a não ser o que Davi está fazendo. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, à minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Como é que você diz assim, vai-te embora, não tem ninguém que vai te ajudar aqui, ninguém vai te defender, todo mundo te odeia aqui, ninguém quer saber de você não, vai embora, foge. Davi diz: Deus é o meu refúgio. Eu nunca coloquei minha confiança em vocês, eu nunca coloquei minha confiança em homens, eu nunca coloquei a minha confiança em pecadores, a minha confiança está no Senhor, Ele é a minha justiça. Faça exatamente isso sempre. Como eu disse, não importa onde seja, não importa. Faça o que Paulo disse: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, confie ao Senhor a sua vida. Confie ao Senhor aquilo que está acontecendo. Isso é a justiça. Porque Deus sempre dá às pessoas aquilo que é realmente justo. Você não.
No dia que você tentar se vingar, eu tenho certeza absoluta que você dará ao outro de forma injusta. Porque a vingança, ela é movida pelo coração do homem, cheio de emoções. A vingança, ela é tão desmedida que na Bíblia, quando nós encontramos expressões de vingança, sempre são demasiadas. Por isso, em Israel, haviam cidades-refúgio que serviam para que quando uma pessoa sem querer fizesse uma coisa má a outra, por exemplo, matasse sem querer, né? Ela estava com um machado cortando lenha, soltou lá o ferro e caiu na pessoa e matou aquela pessoa. E aquilo ali foi sem querer. Mas o vingador não quer saber. O irmão da vítima não quer saber. Ele está com ódio, ele está cheio de ira. E a única coisa que ele quer é destruir a outra pessoa, mesmo que tenha sido sem querer. A vingança é desmedida, ela é emotiva, ela não é nada racional. Lameque matou 2 homens porque bateram nele, porque fizeram alguma coisa ruim a ele. A vingança é desmedida. Mas a justiça de Deus sempre é na proporção certa. Sempre. Portanto, é uma alegria para o povo de Deus entregar nas mãos do justo juiz. Ele dará a cada um de acordo com suas obras. Ele que conhece o coração de cada um, que sabe a maldade de cada um, dará a cada um de acordo com as suas obras. Davi diz: ó Senhor, qual foi o mal que eu fiz para essas pessoas? Qual foi o mal que eu fiz para elas? Eu não fiz nada para elas. Então por que elas estão me pagando com mal? E ele entrega nas mãos do Senhor. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ele conhece todo mundo e põe em todo mundo à prova, ao justo e ao ímpio. Observe a imparcialidade de Deus. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Não tem parcialidade, não tem favoritismo, queridinho de um, queridinho de outro. Não tem, ele olha todos. Mas é interessante que Deus mostra um profundo desagrado com aqueles que são violentos de forma gratuita. Mas ao que ama a violência, ou seja, aquele que ama fazer mal às pessoas, aquele que ama destruir, quer porque ele mata, literalmente, quer porque ele destrói com sua boca maldita, seja como for, ele odeia aqueles que fazem o mal gratuito. Aqueles que simplesmente querem prejudicar as pessoas sem nenhuma razão. Ele odeia. Ele abomina a alma deles. Então essa é a primeira aplicação importante para nós. Não faça mal a ninguém. Você não foi chamado para fazer mal às pessoas. Você não foi chamado para ser algoz de alguém. Isso não é cristianismo. Cristianismo é o contrário. Cristianismo é: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. O cristianismo é Cristo na cruz do Calvário, sofrendo por outras pessoas. Deus não nos chamou para ser algozes, para ser assassinos de vidas. Deus abomina aquele que é violento e que faz mal ao outro, que nunca lhe fez mal. Nunca faça. Mas aplique a sua vida, que no dia que você se sentir injustiçado e perceber que pessoas estão fazendo mal a você sem nunca ter feito mal a elas, clame a Deus e diga: Senhor, faz-me justiça. Porque eu não tenho o que fazer, o Senhor disse para mim simplesmente servir, e eu não tenho a quem recorrer, inclusive. Senhor, olha, porque o Senhor é o justo juiz. Olha o Senhor dos céus e socorre o teu servo. Clame. Você verá que Deus é justo e dará a cada um segundo as suas obras. Jesus disse: Deus se apressará para fazer. Pode parecer demorado. De fato, muitas vezes parece que Deus demora em nos socorrer. Porque Deus tem um tempo certo para tudo. Nunca esqueçam isso. Todavia, há um elemento dentro da justiça de Deus que para nós é de um grande conforto,
mas que também deve ser de uma atenção singular para com aqueles que estão desprezando. É a necessidade de satisfazer a justiça de Deus. Porque não é apenas a homens que o pecador faz mal. Fulano fez mal àquela pessoa, o outro fez mal àquela pessoa. E Deus há de retribuir a cada um segundo suas obras. Não se preocupe, um dia ou mal você vai colher a maldade que fez ao outro, maldades gratuitas. Mas eu pergunto, e a Deus? E aqueles que fazem mal a Deus? Porque no final, todo pecado é pecado contra Deus. Davi, quando pecou contra o Senhor, e não foi de fato uma única vez, ele reconhece: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Ele reconhece que todo pecado é um pecado contra o Senhor. É um pecado contra o Deus Criador. Não importa se foi feito a um, foi feito a outro. O pecado é um pecado contra Deus. Mas por quê? Porque Deus foi que nos criou para sermos santos. Quando nós pecamos, ferimos o propósito divino. Vamos contra a santidade de Deus. E aí a pergunta fica: e quem vai satisfazer a justiça de Deus? E quem vai dar o que é devido a Deus que está sendo, vamos usar o termo, maltratado, injustiçado, tratado mal por pessoas que foram criadas por Ele? Quem? E nós precisamos ver o tamanho da justiça de Deus que nos aponta para a cruz do Calvário. Deus é tão justo, mas tão justo, que Deus não pôde simplesmente perdoar os pecados de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não simplesmente disse: Adão e Eva, eu amo vocês. E como eu amo vocês, eu não vou fazer o que eu disse que ia fazer. Eu disse que no dia que comesse, certamente morreria. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Diante disso, Deus não disse para Adão e Eva: por amar muito vocês, eu vou deixar para lá. Eu não vou cobrar de vocês aquilo que eu falei. Eu vou perdoar simplesmente. Adão e Eva não continuaram no jardim. Adão e Eva não continuaram tendo vida para sempre, uma imortalidade. Muito pelo contrário, o amor de Deus era real por Adão e Eva. De forma alguma poderíamos duvidar do amor de Deus pelo homem e pela mulher, que é demonstrado exatamente na atitude de ter paciência. Deus tirou os dois do paraíso, mas Deus não julgou, condenou no momento. Deus teve paciência. A paciência de Deus manifesta o amor de Deus. Em 1 Coríntios 13, Paulo diz: o amor é paciente. E se você tem dúvida sobre por que o amor é paciente, é simples. Eu peço que você conte quantos anos se passaram aproximadamente entre a queda de Adão e Eva e a crucificação. Quando você me der a conta do tempo que passou entre a queda de Adão e Eva e a crucificação, eu te direi: esse é o tamanho da paciência. E por isso o amor é paciente. Deus os expulsou do paraíso, sim, mas Deus não os condenou, porque o seu amor era real. Todavia, Deus não simplesmente perdoou. Não se engane. Deus não disse: estão perdoados, só não façam mais besteira. Deus teve paciência e disse para eles profeticamente: virá aquele que pagará o preço do pecado de vocês. Virá dentre vocês, do filho de vocês, da descendência de vocês, virá aquele que pagará o preço. Mas, Senhor, por que não simplesmente perdoa? Por que não simplesmente diz para o homem, para a mulher: vai e não peques mais? Porque não dá, meu filho. Porque Deus é justo. Porque na santidade de Deus, todos os seus atributos estão em harmonia. E o amor de Deus não pode ferir a justiça de Deus.
Deus é justo, meu filho. Como poderia Deus ferir sua justiça e não cumprir sua palavra? Teria ele mentido e teria sido injusto. Mas jamais Deus fará isso. Ele jamais poderia fazer isso. E é exatamente nessa manifestação da justiça de Deus que vemos que ele é muitíssimo justo. Com seu amor paciente, ele esperou, mas a sua justiça não falhou. Quando você olha para a cruz do Calvário, você está vendo a expressão máxima, não só do amor de Deus, também. É bem verdade. A cruz do Calvário é a expressão máxima do amor de Deus, e ninguém pode negar isso. A Escritura é quem diz. Mas a cruz do Calvário é a manifestação máxima da justiça de Deus, que mesmo tendo paciência, esperou milhares de anos, no devido tempo, cumpriu a sua palavra. Certamente morrerás. E ali estava morrendo o homem. Ali estava morrendo o homem pelo pecado cometido por um homem. Como Paulo diz, por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem saiu o pecado do mundo. Deus é tão justo que ele não poderia perdoar, simplesmente perdoar os pecados. Quando nós falamos que Deus perdoa os nossos pecados, nós precisamos inclusive deixar bem claro que não é porque Deus deixou para lá, ignorou suas promessas, mentiu, não. Quando nós falamos que Deus perdoa pecados, nós estamos dizendo que Deus cumpriu a justiça, que alguém pagou pelos nossos pecados, e Deus me deu a justiça desse que pagou os meus pecados, para que eu não precisasse pagá-los. O perdão de Deus é a satisfação da justiça em nosso lugar, é dar para nós o livramento da dívida. E Paulo diz isso muito bem em Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. E o final ele diz, encravando-o na cruz. Ele não cancelou e disse assim, ó, você está devendo tanto. Ah, deixa para lá. Alguém pagou. E não pagou barato. É importantíssimo que você veja o preço. Não foi barato. O teu pecadozinho, que talvez você ache tão sem valor, sem futuro, que parece tão irrisório, insignificante. O teu pecadozinho, ele foi caro. Foi muito caro. Como nos diz Pedro, em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Não foi um dinheirozinho, não. Não foi um valorzinho qualquer, ainda que todo o ouro desse mundo. Não foi uma coisa banal. Não foi uma coisa usada pelos homens para comprar, trocar. Não. Foi o precioso. Algo de um valor inestimável. Algo de um valor que superabunda tudo que pode ser contemplado pelo homem. O precioso sangue
do Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aquele escrito de dívida, ele foi pago, ele foi carimbado. Alguém pagou. Quando nós, portanto, olhamos para a cruz do Calvário, nós devemos ver o tamanho da justiça de Deus. E aí, nesse momento, você deve perguntar: e qual é a implicação disso, pastor? É que agora temos paz com Deus. Como disse Paulo em Romanos 5, versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus graciosamente justificou-nos. Deus graciosamente pagou os nossos pecados em Cristo. Deus graciosamente nos trouxe paz. A paz que o Senhor nos deu graciosamente veio por meio do pagamento. Isso é uma implicação. Eu não devo mais a Deus, eu estou em paz. Mas ao mesmo tempo, isso deveria ser considerado algo terrível. Quer dizer que Deus é tão justo assim, pastor? É, meu filho. Olha, Ele pode esperar. Olha, Ele espera 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos. E olha, Ele vai esperar o tempo que Ele considerar necessário. Mas um dia, no tribunal de Deus, Ele virá nos chamar para julgar o mundo com justiça. E aqueles que não tiverem o escrito de dívida cancelado, aqueles que não foram banhados no sangue do Cordeiro, aqueles que não foram limpos pelo Senhor, estarão em muito grande apuros, porque ninguém poderá livrá-los do dia da ira do Senhor. De forma que a justiça de Deus é algo tremendamente confortador para os que creem. Mas é terrível para aqueles que desprezam o Senhor da glória, para aqueles que desprezam o Criador de todas as coisas. Como nos diz Hebreus, capítulo 10, versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, se você realmente, verdadeiramente, não fingidamente, não aparentemente, não porque tem uma carteirinha de membro de uma igreja local, mas você verdadeiramente crer no Senhor, ama o Senhor, eu quero lhe dar uma graciosa promessa de Deus: há paz para todo aquele que se refugia no sangue de Cristo. Há paz. Davi diz no final do seu salmo: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Os que esperam em Deus verão a Deus, porque confiaram na justiça de Deus, manifesta na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Isso é paz para nós, conforto para nós. Como nos diz o apóstolo João em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é para que você peque à vontade e diga: mas Deus me perdoou, tanto faz agora. Não, não é para vocês pecarem, não é para vocês afrontarem a Deus, porque Ele é vingador. Mas, se todavia alguém pecar, e aquele sentimento profundo de tristeza, aquele sentimento de Davi do Salmo 51, ó Deus, restitui-me a alegria da tua salvação. Conforte o seu coração, na certeza que temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, o que nos justificou. Mas eu quero dizer para você, seja lá quem for, pode ser o rei da cocada preta, não importa quanto você tenha. Eu não quero saber
o que você se gaba, você, miserável pecador, está em maus lençóis. Porque no dia em que o Senhor voltar, julgará você por todas as suas obras. E você não ficará sem pagar uma só. Todas elas serão colocadas na sua conta. E você pagará pela eternidade por cada uma. Então eu quero dizer a você, corra para Cristo enquanto há chance. Corra para Cristo, faça o que Davi fez no Salmo 11. No Senhor me refugio, em Deus eu me escondo, em Deus eu me protejo do dia da ira do Senhor, porque com certeza este é o dia mais terrível de toda a criação. Então vá para Ele, porque enquanto houver vida, há esperança. Mas, finda a vida, se esvai qualquer esperança do homem de salvação. Vá para Cristo enquanto há tempo. Assim, a justiça de Deus tanto conforta o nosso coração, quanto nos exorta severamente, porque Deus não pode deixar de aplicá-la, porque a justiça de Deus é perfeita, jamais parcial, é perfeita. Então, na justiça de Deus encontre alívio, mas na justiça de Deus encontre também exortação. E como nós falamos e repetimos, nunca faça mal a alguém, porque mesmo aqueles que foram justificados pelo Cordeiro poderão sofrer a justiça divina aqui, por terem considerado que podem fazer mal às pessoas, porque simplesmente Deus os acobertará. Não espere isso. Deus é justo. Então, encontre um conforto verdadeiro, o conforto de viver para a glória de Deus. É em viver para a glória de Deus que o verdadeiro conforto do cristão se encontra. Como disse Paulo em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.